Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos são alegres com Jesus, pode dar um glória a Deus? Quem está feliz com Jesus, pode dar um aleluia. É muito bom estar aqui na casa do Senhor com vocês. Pastor Marcelo Pantoja, muito obrigado pelo convite. Pastor Tiago, Deus te abençoe. Que o Senhor venha dar cada vez mais frutos através da tua vida e toda a coordenação. E essa igreja, em nome de Jesus, venha crescer, tanto no nível espiritual como também em pessoas aí entrando nessa casa em busca, pedindo Jesus. Amém? Meus irmãos, como o pastor Marcelo apresentou, somos ali do Campo Ceilândia Sul, do pastor Luiz Carlos Nunes. Quando ele nos convidou, disse a ele que veio a agenda, mas a agenda que eu faço é o seguinte, pastor, eu tenho que falar primeiro com o meu pastor Luiz Carlos. Deixou. Eu só estou aqui porque é debaixo da bênção dele, porque senão não tem como sair, né? Tá bom? Então, trazemos a paz do Senhor do nosso pastor. E a minha família também não pôde estar, porque tem um trabalho lá na nossa igreja e minha esposa é envolvida com as crianças. Não digo a metade, mas só lá em casa são 4 meninas, com a mulher 5. De vez em quando a sogra vai, tem 6. E vocês orem por mim. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Glória a Deus. Aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Um texto bem conhecido. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Vamos ler apenas 2 versículos, o 11 e o 12. 23, o 11 e o 12. Diz assim: Depois dele vinha Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Samá, este pôs no meio daquele terreno e defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, esse é um texto que Deus nos fez repousar em nosso coração para hoje trazermos esta palavra para você, que tenha certeza, não saia com dúvida, que ela falou ao meu coração. O que eu amo nas Escrituras Sagradas é que, se você for contar do Novo Testamento para cá, há mais de 2000 anos, mas é uma palavra que transforma a vida. A leitura, quando você vê, quando você está meditando, você vai se atentar que é um único livro que transforma vidas. Então, quando estávamos lendo esse texto, apenas esse recorte eu quis frisar, do versículo 11 e 12, aonde, nesse recorte deste versículo, você vai notar aqui que é uma reflexão biográfica. É uma reflexão aonde você percebe a conduta de alguém. Quem era esse alguém? Samá. E quem era Samá? Vou chegar lá e você vai entender. Mas quando eu estava olhando dentro desse texto, desse segundo livro de Samuel, nós começamos a meditar nesse versículo, que nesse capítulo 23, que isso aqui é uma espécie de testamento davídico. É uma espécie de testamento de Davi. Você vai observar dentro desse versículo, do capítulo 23, que Davi já estava na sua velhice. Ele estava já a caminho, que como está escrito lá no livro de 1 Reis, a caminho de todos os mortais.
aonde é registrada a morte de Davi, aonde ele vem e dá conselhos ao seu filho Salomão, para que possa prosperar, e ele aguardando os mandamentos, ensinos, ser obediente à palavra do Senhor. Aí ele traz a memória de Salomão, dizendo assim, para que nunca falte sucessor no trono, porque é uma promessa de Deus. Pois bem, quando estava lendo esse texto do capítulo 23, quando frisei para os irmãos que aqui é um testamento davídico, aqui quem era Davi? Davi era um homem de guerra, todos conhecem. Davi era um homem que se destacou. Davi era aquele que uma certa vez estava no pasto, e Samuel, obedecendo a voz do Senhor, foi até a casa de Jessé. Quando ele foi até a casa de Jessé, ali para ungir um rei ao qual que o Senhor havia separado. E Jessé, com seus olhos humanos, começou a enxergar de uma forma humana, olhando para a estatura, fisionomia, beleza, olhando para os filhos de Jessé. Mas Deus não estava olhando para aqueles que ele estava enxergando, mas sim olhando o interior. É aí que eu acho lindo na Bíblia Sagrada, porque quando olhamos para nossas vidas, o que é que muitos olhando para nossas vidas, diz assim, aquele ali, aquela, não dou valor nenhum. Ouvimos aqui o relato do irmão Tiago, mas olha só o que Deus faz, o encontro. Deus não olha para a beleza, não estou dizendo que tu é feio, viu, irmão? Mas Deus não olha a questão da beleza exterior, mas Deus olha o que está no interior do homem, olha o que o seu coração está ali sendo entregue. Aí o texto diz que Samuel visita a casa de Jessé, passa-se todos os seus irmãos, passa todos eles, e ele ainda faz uma pergunta, ainda existe um? Aí diz, não, existe um que está lá cuidando do rebanho, é seu Davi, é a história de Davi. É aqui que eu quero chegar nesse versículo, preste bem atenção. Aí diz assim, então não vamos sentar à mesa enquanto esse não chegar. Aí mandou chamar a Davi. Olha que coisa linda. Não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Aí eu acho lindo, por quê? Porque na cultura judaica, quando se fala sentar à mesa, e quando recebia um sacerdote, um profeta, eles reservavam o melhor canto da mesa. O lugar principal da mesa era para aquele sacerdote. Por quê? Era um lugar de honra. Aí não vamos sentar na mesa. Aí quando eu estava estudando esse texto, aí Deus me levou lá para o Salmo 23. Por que para o Salmo 23? Porque quando Davi vai entrando, naquele mesmo instante, aí Samuel vai lá e unge, todos conhecem, unge a cabeça de Davi. Por que Deus me trouxe a memória do Salmo 23? Porque ele diz no Salmo 23, prepara uma mesa diante dos meus inimigos, unge minha cabeça e meu cálice possa se transbordar. Ou seja, no momento que Samuel estava ungindo a Davi, e ele estava na cabeceira e a mesa ornamentada, o óleo da unção desceu sobre a cabeça de Davi, que transbordou o cálice, ou seja, Deus estava honrando diante na mesa. Teu coração, ei, aquele que diz que tu não vai chegar lá, aquele que diz que tu não consegue chegar lá, engana-se ele. Deus nessa noite está dizendo, olha, sou eu que separo, sou eu que coloco, sou eu que removo, mas tu chegarás lá, aleluia. É Deus, e acabou-se. É Deus, e acabou-se. Davi é ungido, passa-se o tempo. Quando você olha no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, você vai observar Davi ali indo para a batalha. Os filisteus, todos aqueles que estavam ali, todos amedrontando o povo de Israel. Aí lá vai Davi, todos conhecem a história. Ele vai para frente da batalha contra um gigante. Aí vai contra aquele gigante Golias, que afrontava o povo de Deus. Escuta, muitos podem olhar para você, mas ele é pequeno, ele não tem estatura. Escuta, mas o que eu amo, a palavra de Deus, que independente se eu tenho 1,78 m, outro pode ter 1,90 m, 1,90
1,5 m, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso habita dentro de mim e você. Ele não olha tamanho, ele não olha a tua estatura, ele sabe que dentro de você, aleluia, existe um tesouro precioso, que é o Espírito Santo. Deus habita dentro de você. Aí o texto diz, no capítulo 17 de 1 Samuel, que Davi vai lá e mata o gigante. Ele derruba o gigante. Pois bem, aí quando você vai olhando dentro do capítulo 17, a narrativa, você vai ver que começaram as mulheres a ovacionar Davi, cantando, salmodiando a Davi, porque ele tinha derrubado o gigante, porque ele tinha derrubado o filisteu. E com aquilo ali, criou-se ira no coração de Saul. Naquele momento da ira do coração de Saul, ele começou a perseguir a Davi, a querer matar a Davi, porque ele percebeu que aquilo ali começou a se criar algo que ele perdeu a visão. Ele perdeu a visão que onde ele havia colocado por escolha dos homens, mas Deus havia permitido. Ele é um ungido de Deus. Mas ele deixou no seu coração criar essa semente, criando a inveja, querendo matar. Escuta, aqui que eu aprendo algumas coisas. Porque se muitas vezes levantam pessoas que muitas vezes que querem perseguir, seja a tua vida, seja essa igreja, escuta, olha, o gigante pode levantar o gigante que for, mas tenha certeza que você é escolhido por Deus para estar aqui no quartel-general, num lugar onde ouvimos a voz de Deus. Pois bem, e ele naquela perseguição contra Davi, aí quando você lê no livro de 1 Samuel, capítulo 22, o texto diz que Davi foi para a caverna de Adulão. Quando ele chega na caverna de Adulão, tinha aproximadamente 400 homens. Chegando a Davi, quanto é que seria? 401. Pronto, já chegou outro da escória. Chegou aí mais um. Que éramos 400, agora temos mais um aí, então dá 401. 401. Esse daí, pronto, acabou-se. E agora? Aí quando eu estava olhando esse texto, que Davi, quando foi para a caverna de Adulão, que tinha aqueles homens, o texto diz, no capítulo 22, versículo 1, que eram homens oprimidos de espírito. Eram homens que estavam depressivos, eram homens escória, eram homens que não tinham valor para a sociedade. Se você achasse que ele tinha valor para a sociedade, ele estava no exército de Saul, mas era um homem que estava lá, ninguém dava valor. É assim que muitas vezes as pessoas olham para mim e para a tua vida. Às vezes pode pensar assim, não, aquele ali não tem jeito, aquela dali não vai para lugar nenhum, que se engana-se muito, porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Você tem que aproveitar os momentos de perseguição e entender que é Deus te preparando para algo muito maior, para Deus te forjando para algo muito, muito maior. É o momento de você parar e de olhar para o retrovisor, olhar para um para-brisas, que a visão é muito maior. É uma estrada longa na frente, mas que Deus tem algo para a tua vida. É algo que Deus tem para você. Ei, escuta, só é não sair do lugar, é ficar no lugar, que pode ter certeza, perseverando, aleluia, perseverando você vai chegar, aleluia. E Davi chega nessa caverna e tinha 400 homens. Mas eu falei para os irmãos que Davi corria nas suas veias. Davi tinha o sangue de guerreiro, homem de fibra. Derrubou o gigante, matava urso, brigava com leões. Quando chega na caverna, eu começo a meditar. Comecei a entender esse texto quando ele chega na caverna. Porque herança,
você deixa para alguém, não é verdade? Herança, você deixa para alguém. Mas legado não. Legado você constrói em alguém. Então Davi fez o que ele sabia de melhor. Daquele campo, veja bem, aquele ambiente, a caverna úmida, fria, onde todos estavam esquecidos, ele fez um campo de treinamento. Ele fez um campo de treinamento. Escuta, muitas vezes você pode estar passando por alguns ambientes, momentos desses, mas escuta, faça do ambiente um campo de treinamento. Faça do seu ambiente um campo de treinamento em buscar a Deus. Aleluia! Um campo de treinamento. Um ambiente de treinamento. E ela ali preparou estes homens. O que ele sabia fazer de melhor. Se você for observar toda a história, você vai entender que Davi começou a preparar aquele seu grande exército daquelas escolhas, daqueles homens que não eram vistos como guerreiros. Quando você lê o livro de 1 Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, o capítulo 12, o versículo 8, diz o texto sagrado que eles tinham um rosto semelhante a de leões, e seus pés ligeiros como uma coça. Olha só, dentro da caverna, todos olhavam para eles e ficavam dizendo assim, vixe, lá vem os valentes de Davi. Todos se atemorizavam, porque criado, formado dentro de uma caverna. Escuta, a caverna não é para te matar, a caverna não vai te sufocar, a caverna vai te animar, a caverna vai fazer de você sair daqui e ao encontro de vidas que estão afastadas, que estão distantes, e dizer, ei, vem para cá, que Deus quer restabelecer as tuas forças. Aleluia! É o texto. É a Bíblia Sagrada que nos ensina. É a palavra de Deus. Quando estava olhando esse texto, aí Deus nos leva lá para o Salmo 142. Quando você lê o Salmo 142, você vai ver os momentos sombrios de Davi. Você vai ver que Davi, quando faz os relatos do Salmo 142, é que ele, quando estava sofrendo perseguição por Saul. Quando você vai mais à frente, você lê o 57, você já vê um Davi de joelhos, prostrado, de joelhos. Quando você olha lá o 34, ele começa a dizer, bendirei ao Senhor e tudo que há em mim. Bendirei ao Senhor e tudo. Olha só, o irmão ainda colocou ali uma bênção. Bendirei, eu louvarei ao Senhor em todo tempo e continuamente, aleluia, continuamente, aleluia. Escuta, não pare de adorar, não pare de louvar, não pare de orar, não pare de ler a Escritura, não pare de jejuar, não pare de frequentar, porque daqui, aleluia, há um revestimento de Deus para a tua vida, aleluia. É aqui, é nesse ambiente, é nesta casa de oração. Aí o texto diz, quando você olha os 400 homens, 400 homens. Quando você lê o Salmo, você lê o 2 Samuel 23, você vai ver o destaque aqui de 37. 37. Quando você vai desses 37, você vê, a partir do 9 diante, o destaque de 3. Aí você olha, quando lemos o versículo 11 e 12, você vê o destaque de 1. É aqui que Deus me fez trazer à memória. Esses homens que não tinham valor. Esses homens que muitos olhavam e não deram nada por eles. Não olhavam para a vida deles. Achavam que eram escórias. Aí quando você olha, a partir do versículo 9, você vai observar a apresentação de um deles. Aí ele diz assim, ó. E um dos seus valentes, são estes os nomes dos seus valentes.
de Davi. Josebe Bassebete. Olha só, Josebe Bassebete. Você pode observar no versículo 8. Quando ele fala sobre falando Josebe Bassebete, um nome não muito bonito para botar em criança, não. Confesso para os irmãos. Já pensou? Eu tenho um menino, Josepe, vou botar o nome do menino. Não, um nome não muito bonito. Mas o final do texto eu acho lindo. Porque diz assim, com uma lança, ele feriu, ele matou 800 homens de uma só vez. Aquele que estava esquecido, ele com apenas uma lança, ele matou 800 homens de uma só vez. Ei, o nome não muito bonito, mas a habilidade que ele tinha com a lança era formidável. Então escuta, o que Deus colocou na tua mão, aleluia, o que Deus colocou na tua mão, é o que Ele colocou na tua mão, vai para a guerra, porque Ele está te habilitando, é o que Ele te deu. Eu não posso olhar para o pastor Pantoja e dizer, eu queria a ferramenta que ele tem. Não, eu não posso. Eu tenho que trabalhar e aperfeiçoar o que Deus colocou na minha mão, para que eu possa guerrear e vencer as batalhas. Escuta, saia daqui na certeza que o que Deus colocou na tua mão, algo grande Ele vai fazer em águas claras. Ele vai fazer na Adaque. É através das tuas mãos. Aleluia! É o texto. Aí vem o segundo homem. O versículo 9 fala sobre Eleazar. Eleazar. Quando fala no versículo 9 sobre Eleazar, o texto é bem claro. Que Eleazar, ele tinha habilidade com a espada. Ele tinha habilidade com a espada. Aí que eu acho interessante. Que no almoxarifado de Deus, você entra e Ele te serve. Escolhe aí as armas. Tem gente que eu vou falar para você, como o pastor mesmo se frisou aqui, da irmã que vai estar aqui na terça-feira à tarde, uma mulher que fica todo tempo em oração. Deus revela, vem cá, ela entrou no almoxarifado de Deus, e Deus pegou, aperfeiçoou ela naquilo ali, pronto. Aí Eleazar, o texto diz que ele tinha uma habilidade com a espada. O que eu aprendo aqui? Que como Deus aperfeiçoou Eleazar com a espada, o texto diz que ficava grudada em sua mão a espada. Escuta, eu não tenho, já pensou, se chega José e diz assim, olha, escuta só, eu queria ter habilidade com a espada, não com a lança. Não. Ele foi formado naquela caverna e diz assim, tu vai ter habilidade com a lança e você com a espada. Então escuta, se meu capitão, se meu general, ele pegou e me treinou para ser o melhor, então eu vou fazer o melhor que ele me treinou. Concorda? Se Deus te trouxe para aqui e te entregou algo, você tem que fazer aquilo, o melhor para Deus, aquilo que Ele te aperfeiçoou. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. É por isso que a obra de Deus vai crescendo cada vez mais. Vai crescendo. E o texto diz que ele ficava com aquela espada grudada na sua mão. Quando você vê, olha o historiador, ou seja, o comentário do Iso, ele diz que aquela espada, como fosse ele tivesse, o sangue que corria naquelas lâminas, ela ficava como fosse grudada, não soltava de maneira alguma. É o que Deus está falando nessa noite. Ei, escuta, fica com a espada. Que é a espada? É a palavra de Deus. Fica com ela na mão, guarda no teu coração, anda na presença dele. Que escuta, pode vir filisteu, pode vir gigante, pode vir quem for, aleluia, você com a espada da mão, com a palavra de Deus, aleluia, nada vai parar a Adaque, aleluia, nada. Eleazar. Aí o que me chamou a atenção, no versículo 11 e 12, é porque fala de Samar. Aí você vai atrás da história de Samar, você vai
entender que a história de Samar começa no capítulo 23, o versículo 11, e vai terminar no 12. E acabou-se. Mas o texto diz que ele era filho de Agé. O texto fala que ele era filho de Agé. Aí eu fui atrás de saber quem era Agé. Não descobri nada. Nunca ouvi, assisti os irmãos que já descobriram quem era Agé, depois me fala, mas eu pelo menos não encontrei quem era Agé. Mas quando você vai olhar mais à frente, diz assim, o Ararita. Aí eu fui atrás de saber quem eram os Araritas. E descobri também que os Araritas não tinham história. Mas resumindo, Deus nos trouxe entendimento que Samar era filho de Agé, e Agé era pai de Samar. Resumindo, é isso. Aí o texto é bem claro, que esse povo já estava na terra da promessa. Ele estava no lugar que Deus havia prometido. Samar estava lá, não tinha história, seu pai não tinha história, mas ele foi formado dentro de uma caverna. Ele não tinha história, ninguém conhecia quem era Samar. Mas ele foi formado por um homem que construiu, restaurou aquilo que muitas vezes muitos diziam que não servia. Então Samar ganhou um pedaço de terra. No momento que ele ganha um pedaço de terra, aí eu pude observar que ele plantava o quê? Lentilhas. Ele fazia um plantio de lentilhas. O versículo 11 diz assim, depois dele vinha Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em lei. Quando os filisteus, no plural, eram muitos, se ajuntaram. E diz assim, lei, e aonde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Naquela época, as cidades eram cercadas, como exemplo Jericó, de grandes muros. Era sua guarnição, proteger, mas a plantação não ficava dentro, ficava fora. Então, quando o povo fugiu, eles correram para dentro da cidade. Aí, quando o povo correu para dentro da cidade, o texto é bem claro, o versículo 11, que diz que o povo fugiu. O povo fugiu dos filisteus, eles correram. Mas eu me encanto que Samar não tinha história, mas ele criou oportunidade. Por isso que os eruditos deixou aqui escrito, e tem algo para nossas vidas. Apenas no versículo 11, o versículo 12, nós aprendemos aqui que tem algo que vai trazer edificação para mim e para a tua vida. Isso aqui não foi escrito em vão. Foi para alimentar a tua fé. Samar aproveitou a oportunidade. Escuta, ei, se Deus está te dando a oportunidade, não joga ela fora não. Cai no campo de batalha e segue, aleluia. Abraça a oportunidade. Abraça a oportunidade que Deus está te dando. Essa é a palavra. Esse é o texto que nos revela. Aí diz a escritura que o povo fugiu, correu. Eu falei para os irmãos no início que aqui era uma conduta de alguém. Muitas vezes as pessoas querem ver você fugir. Não desista. Muitas vezes as pessoas querem ver e dizer assim, não consegue. Eu quero te dizer em nome de Jesus, não desista. Não desista. Abrindo parênteses aqui, irmãos. Sou do interior lá da Paraíba. Abaixo de Campina Grande, meus pais, que já faleceram, 25 quilômetros abaixo de Campina Grande. Pastor Luiz Carlos Nunes, ele conhece, porque no sepultamento meu pai ele foi lá comigo. No sítio, família idólatra, católica. Ele conhece, ele sabe onde é.
Ele sabia da distância do sítio, lá onde nós morávamos, que ainda tem lá um pedacinho de terra, para a cidade uma cidade chamada Riachão do Bacamarte. Enorme a cidade. Cidade enorme, coisa de 3.000 habitantes. Grande. 7 quilômetros. Depois depois da morte, sepultamento do meu pai, eu levei o pastor Luiz Carlos para ver a igreja que congregávamos. Uma igreja que cabia mais ou menos aí umas 60 pessoas. Me converti. Ia a pé e voltava a pé. Levei para uma irmã do ciclo de oração, a irmã Antônia, que está viva até hoje. Cerca de mais ou menos seus 83, 85 anos. A irmã Antônia, todas as vezes que eu vou na Paraíba, eu tenho que passar lá. Todas as vezes eu tenho que passar lá. E todas as vezes que passo por lá, ela me leva, recebe-me na sala, vem aqui meu filho, mas todas as vezes, vem aqui meu filho, e vou andando aos passos dela. Quando chega lá na cozinha, no quintal, no terraço, assim, ela está vendo aquele monte? Todos os dias estou orando por você, lá naquele monte, e você está orando? Olha só, uma senhora de quase 85 anos, dirigente do círculo de oração, uma irmã que eu vou falar para você, tem que estar assim com Deus, para receber. E essa irmã, todas as vezes, eu falando, pastor, e aqui, ia para a escola dominical, voltava, chegava em casa por volta de mais ou menos de meio-dia. Quando eu era tarde, descia por volta de 5 horas, chegava lá na igreja mais ou menos 6 horas, 6:30, a pé, cultuar, terminava o culto e voltava. Chegava em casa, terminava o culto, era 9:30. Chegava em casa mais ou menos por volta de 10:40, 11 horas. E é uma serra, tem uma serra mais ou menos de uns 4 quilômetros. E aí a gente ia subindo, ia caminhando. Não me matou, não matou, não. Aí hoje, por exemplo, eu moro no Guará, congrego na Ceilândia. Tenho um maior conforto, tenho um carro, tenho minha casa, vou para a igreja, volto e eu saio cantando. Deus, olha o que Deus faz. Não matou, não. Não, pelo contrário, criou foi minhas raízes. Aonde estava na caverna, Deus foi moldando. Aonde Deus dizia muito assim, não, isso aí não vai dar nada, não tem como, não vai dar nada. Aí Deus vai lá e vai trabalhando, e ouvindo as promessas de Deus, Deus falando promessas espirituais, promessas materiais, promessas da minha vida secular, como está sendo o trabalho desenvolvido aqui, que foi apresentado, que eu achei lindo, interessante, e o que você almeja na sua vida profissional. Aí quando eu estava estudando, escuta, eu vou voltar para o texto, quando isso aqui é para edificar a tua fé, quando eu estava estudando, fazendo aí o ensino médio, aí quando eu ia no estudante, aí às vezes algumas pessoas perguntam, o que é que você quer ser? Eu disse, não, o que eu quero ser? Eu quero ser doutor. Não estou exagerando, não. Eu conheço, essa pessoa era motorista do 11 que nos levava e trazia. Não, eu quero ser doutor. Não sabia outra palavra dizer, eu quero ser doutor. Eu vou estudar. É, doutor? Aí sabe o que acontece? Virou chacota. Passou-se um tempo. Deus me trouxe para aqui. Trabalhando numa empresa como zelador, fui cada vez mais sendo promovido. Surgiu a oportunidade de vir para Brasília. Fiz o curso de engenharia civil, consegui meu CREA. Aí na empresa onde eu comecei como zelador, saí como dela como diretor. Escuta, é Deus que faz. Passou-se os anos, eu voltei lá na cidade. Quando eu encontro aquele motorista que já estava aposentado, tranquilo, eu olhei para ele e disse assim, aquilo ali é o Marcondes. Quando eu cheguei perto dele, ele disse assim, ei, tu lembra de mim? É você, Marcondes? Não, sou eu mesmo. Quem é você? Eu disse, não, eu sou aquele menino lá da torre. Lembra daquele sector que tu nos levava? Sei, rapaz, tu está morando? Eu estou morando em Brasília. É mesmo? Como é que está a tua vida? Não, deixa eu te mostrar. Tirei minha carteira e disse, para a glória e honra de Deus, aqui a minha carteirinha, está vendo isso aqui? É a carteira do CREA. Me formei, sou engenheiro civil. Olha, é Deus nos honrando. Deus tem o melhor para você, juventude. As melhores cadeiras, aleluia. Aquilo que tu almeja, apresenta a Deus que Ele vai honrar, aleluia. Porque nada que é entregue nas mãos do Senhor, nada se perde. Nada se perde e se desfaz. Eu te provo como isso. O livro de João, capítulo 6. O menino tinha apenas 5 pães e 2 peixes.
Ele pegou, chegaram e deram, colocou nas mãos de Jesus. E Jesus apresentou, diz o texto, que deu graça. Quando ele deu graça, aí no versículo 11, diz que ele deu aos discípulos e mandou alimentar a multidão, que eram quase 5.000. Escuta, sobraram ainda 12 cestos. O que tu quer chegar com isso, pastor Josivaldo? É porque os 5 pães e os 2 peixes estavam nas mãos de Jesus. E tudo que está nas mãos de Jesus não se perde, não desfaz, não desmancha. Pelo contrário, ele se multiplica. Entrega teus projetos a Deus, que Ele vai te honrar. Aleluia! É Deus. É Deus. E o texto, vou voltar para o texto. Crente se empolgando, né? Assembleiano, já era. Aí o texto diz que Samar, o versículo é bem claro, o 12, este se pôs, ele tomou uma posição, este se pôs no meio, todos gritando, foge, corre, ele não, foi para o meio, não vá para os cantos, com as lutas que vêm, se posicione, venha para o meio. Por mais que queira te empurrar para os cantos, canto não é lugar de crente, não. Canto não é lugar de vitória, não. É no meio. É no meio. O texto diz, e este, pois, se pôs no meio, uma atitude. Aí os céus, aí Deus vendo lá dos céus, e diz assim, peraí, ali eu estou vendo um que confia a quem está servindo. Este se pôs no meio, este. Muitos vão pela voz da multidão. Mas Deus opera no coletivo? Claro que opera. Os 32 mil? Não, tem muita gente, deu. 20 mil? Tem muita gente. Aí fica 300. Deus opera? Opera no coletivo. Mas Deus também opera quando você vê aqueles 4 leprosos lá em Samaria, que vinham marchando, que pensando que era um exército. Deus opera? Opera. Mas opera também na igreja primitiva, quando tinha aqueles 7 diáconos. Opera? Com 7? Opera também. Jeremias no calabouço, Jeremias no poço. Quando chegou aqueles 30 homens, colocou e puxou a Jeremias, opera com 30? Opera também, opera, com certeza. Aí você olha assim dentro do texto, você vê o Senhor operando através de multidão, mas também de uma pessoa, Samar, Sansão, uma pessoa, apenas um. Então nessa noite, deixa eu dizer uma coisa, uma palavra profética para a tua vida. Se aqui tem um Samar, eu sou o primeiro, cadê o segundo? Se aqui tem um Samar, eu sou o primeiro, eu tenho que estar no meio, me envolver, eu tenho que me envolver. Houve um relato aqui de ontem, a busca, a mocidade, no meio, e Deus visitou, porque no meio, aleluia, a palavra de Deus diz que em Mateus, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Quando é lançado uma igreja, quando vai se construir uma igreja, primeiro, aí pega uma pedra fundamental, que a palavra de Deus pega lá, há uma cultura, há a questão da nossa igreja, o que é que pega? Aí pega lá e lança uma pedra fundamental e coloca onde? No meio. Quando você lê o livro de Lucas, a festa que estava tendo em Jerusalém, aí vai todo mundo lá para Jerusalém. Desce Maria, desce José com um menino Jesus, 12 anos de idade. Aí desce, termina a festa, aí vão embora. Aí depois de alguns dias de caminhada, aí sente falta do menino, aí volta. Quando volta, Jesus estava no cenáculo, reunido no meio dos doutores, é no meio. Quando você lê o livro de Lucas, capítulo 24, você vai ver, você vai observar que Jesus estava de um malfeitor da sua direita e outro da sua esquerda, e Jesus estava onde? No meio. É no meio que temos que nos envolver. É no meio que você tem que estar. Aleluia! Para se alimentar. É no meio. É no meio. Aí o texto diz que o terreno que Samar, ele se pôs no meio para defender aquele pedaço de terreno. E tinha uma plantação de quê, irmãos? Lentilhas.
lentilhas, quando você olha o livro de Gênesis, o capítulo 25, se não me falha a memória, você vai ver ali, ó, Esaú e Jacó, trocando aquilo que é eterno por coisas passageiras. Se vendeu por um prato de lentilhas. Não troque aquilo que é eterno por coisas passageiras. Pode estar doendo como for, mas você não está só. E o texto diz que havia uma plantação de lentilhas. A lentilha era uma nutrição. A lentilha, ela continha ferro, era um tipo de feijão. Aí qual era dos filisteus? Que nunca vencia. No período de Israel, no período do rei Davi, não conseguiram vencer o povo de Deus. Aí o que eles queriam? Peraí, vamos roubar os alimentos deles. Nós roubamos o alimento deles, pegamos, com isso eles vão se tornar fracos. Não tem forças para guerrear, não é isso? Era alimentação, era nutrição. Aí o que Deus me ensina aqui, irmãos? Qual é a nutrição? A Bíblia diz que nós temos que fugir do pecado. Fugir do pecado. Mas quando você lê o livro de Tiago, diz assim, resistir o diabo. Mas como é que se resiste o diabo? O que a lentilha nos ensina? Que a lentilha, ela era um nutriente para fortalecer aqueles valentes, aquele povo. Então, por isso que Samar se colocou no meio e disse assim, aqui não. A minha nutrição, não. Da minha família, não vai roubar de jeito nenhum. Escuta, acorda. Qual é a nutrição para você resistir o diabo? É lendo a palavra, é orando, é jejuando. Escuta, essa é a nutrição da nossa alma. Ei, jejuma, vai orando, vai lendo a palavra, que tu vai ganhando corpo. E o diabo, tu vai resistir. E o pecado, aleluia, nós conseguimos fugir. A lentilha. Aqui não. Aqui não. E o texto é bem claro que Samar defendeu aquele pedacinho de terra com sua plantação. Ficou no meio, se posicionou. Viu uma multidão. Quando vinha a multidão querendo pegar Samar, ele se colocou no meio. De repente, a multidão que estava olhando Samar diz assim, não estou entendendo, não, tem alguma coisa errada. Se estamos aqui em grandes números, isso é apenas um, porque o povo fugiu. E Samar se posicionou. Samar se posicionou. Não fuja das batalhas. Não fuja. Não é minhas forças. Não é meu conhecimento. Não é meu anel de uma graduação que vai vencer. Não é. É eu bater na porta do Pai. Eu estou aqui, eu não tenho força. Eu estou aqui, não consigo. Eu estou aqui, dependo do Senhor. Eu estou aqui, eu preciso de ti, Jesus. É você lembrar lá do livro de João, o capítulo 18, diz que Jesus estava com a sua alma angustiada. E ele tinha chamado os 3 amigos para orar com ele. E nenhum daqueles 3 amigos puderam velar com ele apenas 1 hora. Mas conseguiram pescar a noite toda. Mas velar 1 hora não conseguiram. Aí Jesus, ele estava sozinho ali, naquele momento. Mas estava sendo assistido pelo Pai. Estava sendo assistido pelos céus. Escuta, aonde não vem o socorro humano. Mas no livro de Lucas, diz que o Senhor enviou um anjo e confortou a Jesus. Ei, aleluia! Pode faltar o recurso humano, pode faltar o recurso do teu esposo, da tua esposa, mas há um socorro divino que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu ao teu favor. Aleluia! Mas tem que vencer de joelho.
de joelhos. De joelhos. Porque no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 13, aproximais de Deus, e Ele se aproximará de vós. Se não me falha a memória, é o 13. Se aproxima de Deus, que Ele aproximará de vós. Há uma ação, é uma reação. Todo aquele que bate é uma ação. E a reação, abre-se-á. É uma reação. Quando nós temos uma ação, o Senhor entra com a reação. Quando tudo depende só da nossa vida. Quando você olha o Isaías 58, você vai ver a narrativa quando Deus manda Isaías gritar, chamar. Se arrependeu ou se arrepender. Aí tudo tem um si. Se arrependeres. Se tu prostrares. Aí quando você olha lá do 8 em diante, aí entra a ação de Deus. E então, o sim depende de mim. E então eu farei por ti. O em si é meu e é seu. E o então é de Deus. O então é do Senhor. Olha, Deuteronômio capítulo 28, do 1 ao 13. Você vai ver ali a ordenança da bênção. E todas elas têm um sim, a condição. Mas tem um então de Deus quando vem o nosso arrependimento e prostrar diante dele. E Samar se colocou no meio. Já vou encerrar, irmãos. E Samar se colocou no meio. Quando Samar se coloca no meio, o texto diz, o versículo 12, se pôs no meio daquele terreno e defendeu e matou os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Se posicione. Fique de pé em nome de Jesus. Para você ver o agir de Deus na tua vida, temos que nos posicionar diante dele. Temos que nos na tua vida. Temos que ter uma postura diante dele. Tem um livro de ilustrações que eu amo muito, que diz assim, que o Senhor naquele dia, no domingo, na ADAC, como hoje, aí o Senhor vai e chama um anjo e diz assim, vem cá, onde estará o Josivaldo hoje? Ilustração, hein? Onde ele vai estar hoje? Lá na ADAC. Ah, na ADAC. Certo. Com o pastor Pantoja, com a juventude e a igreja. Ok. Pega lá. Hoje é o dia da vitória dele. Pega lá e desce lá e leva essa carta para ele. Aí o anjo vai e obedece e desce. Quando ele desce, e aqui é uma ilustração. Aí daqui a pouco o anjo vai e volta. Quando volta, e aí entregou para ele? Senhor, que rua ele mora? Ele mora na rua da vigilância. Qual a cidade? Da santidade. Qual é a casa dele? A casa de oração. Qual é o CEP? É bondade, é misericórdia, é graça. Senhor, eu não entreguei porque eu não encontrei ele lá. Escuta. Fica na rua da vigilância. Fica na cidade da santidade. Fica na casa de oração. Fica no CEP da bondade e da misericórdia. Para quando vir a tua vitória, ele sabe onde você mora. Porque ele sabe onde você mora.
A equipe de louvor cantou um hino aqui que tocou meu coração, que diz assim: eu tenho um Deus. Eu não sei cantar. O hino do Samuel Messias, né? Que diz assim: eu tenho um Deus. Que diz assim: essa luta não vai me matar, mas Ele está me aperfeiçoando. O que eu quero te dizer, por mais que venham as aflições, não desista. Fica na casa de oração. Eu quero nesse momento que você ponha a mão no teu coração. Eu não sei qual é a tua aflição. Eu não sei o que você, aquilo que está impedindo, aquilo que você pensa que está destruindo, que está diminuindo as tuas forças. Mas há um socorro do céu para a tua vida. Há um socorro de Deus para a tua vida. Há um socorro de Deus na tua vida. Escuta, faça como Samar, se posicione. Se proste diante dele. Mas essa luta, ela não vai te matar. Os inimigos, eles não vão te derrubar. Eles não vai, porque existe um Deus que está te assistindo. Há um Deus todo-poderoso que está te assistindo. Quando você vê o livro de Isaías, se ouvia a voz de Uzias, depois não se escuta mais. Quando você olha o livro de Isaías, você vê Uzias sentado no trono, mas agora já não tinha mais. Quando você lê o livro de Isaías, você vê Uzias ali dominando o império, mas não tinha mais. Mas quando você olha para o livro de João, no capítulo 4, começa a relatar que Deus levou João para ter a visão que no trono estava ocupado. O trono estava ocupado, ou seja, o trono está sentado todo-poderoso, aquele que me assiste, aquele que te assiste. Não desista. Não desista. Não desista dos teus sonhos, não desista dos teus projetos, não desista da tua fé, mas continua, aleluia, a buscar ao Todo-Poderoso. E o versículo 12, vou encerrar, que ele diz: e o Senhor efetuou grande livramento. O Senhor. Está se aproximando o dia de tu contar a tua vitória aqui. Do livramento que Deus deu e da vitória que o Senhor deu. Deus, somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti por esta noite. Somos gratos a Ti por esta igreja, por essa juventude. Em ver, Senhor, o Teu realizar na vida dos Teus filhos. Deus, nesta noite nós clamamos, pedimos ao Senhor que possamos nos posicionar, estar no meio, nos envolver com Tua palavra, nos envolver com Tua igreja, para que possamos, Deus, naquele grande dia, ter o triunfarmos sobre aquilo que o Senhor tem prometido. Deus, em nome de Jesus, eu não sei o que o Teu povo precisa, eu não sei o que essa igreja precisa, Deus, mas eu sei que o livramento teve, o livramento aconteceu, e a vitória é certa, Deus. Aqui está o Teu povo, em nome de Jesus. Nós liberamos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, profetizamos cura, profetizamos libertação. Profetizamos, Senhor, que os projetos dos Teus filhos sejam, Senhor, aprovados por Ti, porque nada, Senhor, deixa eu falar,
tudo que colocamos nas tuas mãos, sabemos que não se perde. Então, Senhor, recebe, Pai, aqui em nome de Jesus, a minha vida e a vida dos teus filhos, que possamos ter uma posição e ficarmos no meio para recebermos mais de ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, adore ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia!